Sextou na quarentena, mais uma sexta, toda sexta-feira às 8 horas. Hoje com Marco Antônio Braz, diretor, produtor, professor, é um profundo conhecedor de Nelson Rodrigues. Ele atualmente também tem um projeto em cima de obras da Clarice Lispector. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Tem uma história grande, formada no Rio de Janeiro, muito atuante aqui em São Paulo. A gente vai ter bastante conversa sobre teatro, arte, sobre tudo que ele puder e quiser falar também. Estou só esperando ele chegar. Já estou aqui, ajeitando tudo. Vou deixar ele falar um pouco dele. É tão bacana porque ele gosta tanto desse lugar da fala. Então vou deixar ele falando um pouco dele. Ele tinha um grupo, se eu não me engano, são os comediantes, montavam obras de Nelson Rodrigues, montou Beijo no Asfalto, Perdoe-me por Me Traíres, Viúva Porém Honesta, Valsa número 6, entre outras. Tem um trabalho grande com Nelson Rodrigues. Vou aqui esperar ele chegar. Vamos lá, Marco? Eu acho que eu vou abrir outra. Ah, tá aí. Pronto. Vamos lá, Marco. Chamar aqui. Vamos lá. Somos nós. Não sei se estou na quarentena. Tá. Opa, Tudo bem, Bruno? tudo bom, Marco? E aí? Tá Aproveitando aproveitando a vantagem de ser um celular, então eu posso vir fumar aqui fora, mas já você tá, avisando que para os meninos não fazerem isso. você tá onde, Marco? Não, tô na casa da Camila e aí eu só posso fumar aqui na parte de fora, né? Ah, claro. Então quer dizer que vai ser uma live remota. Daqui a pouco você tá aí, tá em outro lugar. Isso é ótimo. Não, vou daqui a pouco voltar ali para frente do computador. Sim. E como é que tá aí sua vida? Eu começo com essa pergunta, né? Como é que tá a sua realidade hoje? Como é que você tá hoje? Como é que estão os trabalhos? Ansiedade? O que você está Na, ver- fazendo? Na verdade, a ansiedade maior é assim, viabilizar os projetos que você termina por construir dentro dessa contingência, né? Tem coisas que não poderão atrasar por conta da pandemia, né? Então, por exemplo, a comemoração dos 100 anos de Clarice Lispector, Eu né? Se estava dará falando no isso. dia 10 de dezembro, independente da situação, né? E aí nós já tínhamos um projeto encaminhado, mas para fazer teatro, né? Na verdade, é uma adaptação de contos da Via Crucis do Corpo. É um material que eu já trabalhei, inclusive em escolas. Eu digo que é um livro muito rodriguiano da Clarice, né? Não só porque tem citação literal, um dos contos, quando ela publicou no jornal, chamava-se Um Caso Complicado Demais Até para Nelson Rodrigues, né? E, enfim, esse trabalho foi sendo adaptado e moldado para a nossa realidade. E a realidade é essa. Eu sou grupo de risco, vários dos atores que nós temos dentro do projeto também são grupo de risco, então adaptamos a apresentação para o jogo online, né? Para uma gravação online, porque a homenagem não poderá deixar de ser feita. Certo. E essa adaptação online é através de leituras. É, são, é, eu chamo de adaptação branda, né? Porque é o mesmo processo que eu uso quando eu faço adaptações da vida como ela é. Né? Eu mantenho o. Travou. Travou, Marco. Ah, travou. Não sei se ele vai voltar.
Marcou. Tá me ouvindo? Que travou para mim aqui. Voltou. Não, caiu. Tinha caído? Então, você É, estava falando sobre as adaptações, as leituras brandas. eu chamo de adaptação branda, né? Aham. Você mantém o texto exatamente como ele foi escrito. Essa é uma graça disso. Impõe uma série de dificuldades quando você vai fazer a encenação, né? Mas, por outro lado, é um jogo muito rico, né? Dessa relação entre a literatura e a dramaturgia. Certo. Mas ele não chega a ter uma encenação, tipo um teatro online, que se propõe a ser um teatro online, ou você considera uma leitura online? É, eu considero que vai ser, assim, não chamaria teatro online, assim, talvez pelo conceito me causar uma estranheza, né? Uhum. Embora a gente compreenda perfeitamente. Mas, assim, até pelas limitações, né? Sim. Vê onde tem internet, que travou. Agora voltou. Isso, para Vai. Vai que então, vai. diante dessas limitações, né, você acaba produzindo material que, para mim, foi muito interessante, porque quando pudermos fazer efetivamente num palco, todo o trabalho de mesa e todo o trabalho de dramaturgia, concepção, pré-encenação, terá sido bem feito, né? Uhum. Então, eu encaro isso, inclusive, como um parte-pri interessante do trabalho de mesa, que, assim, olha, eu não preciso mais deslocar todos os atores necessariamente para o entorno de uma mesa, né, para fazermos o trabalho dramaturguistas, entendimento, compreensão de texto, análise de texto, né, as indicações, né? E isso gera um, um resultado que eu acho que é muito interessante. Assim, essa coisa que está sendo feita sobre a Clarice, ela tem algumas contrapartidas muito evidentes, tanto no âmbito, porque junto com a gravação você vai ter a escrita, né, a legenda, o texto. Então, assim, para o deficiente auditivo, ele pode ler o texto integral e o deficiente visual pode acompanhar, ouvir o texto. E aí está sendo elaborado para a gente apresentar em formatos de 30 minutos, né? Que eu acho que é o estado de atenção para esse tipo de coisa mais concentrada acaba exigindo. Mas eu não sei o nome que dá para isso, não. É, eu acho que muita coisa interessante vai surgir disso, mas não dá para prever, e é claro, o que eu acho interessante é assim, isso fala da nossa necessidade de expressão, né? Assim, Sim. ó, a gente não faz, Você, a você gente não viu que faz está tendo. necessariamente, a gente não faz Ah, necessariamente só pelo dinheiro, ao contrário, é uma necessidade de expressão, né? Ou fazemos, ou matamos, ou morremos, né? Então não é melhor fazer. entendi. Você viu que tem um conceito. Eu estava ouvindo um podcast, mas eu também já tinha ouvido falar da peça Pandas. Você ouviu falar? Que é é um Sim, menino aqui de eu São assisti, eu Paulo. assisti. Eu E o que que assisti, é você bacana. achou? Eu E ali acho que é uma você conseguiu. experiência bacana. Eu tive muitos problemas de conexão, mas isso é uma coisa da nossa realidade brasileira que empata a foda dessa relação, né? Você, por exemplo, para fazer uma leitura, a leitura, o ritmo dela passa a ser ditada pelo Zoom, né? Opa, Pela edição, e dependendo exclusivamente dessa falta de qualidade da nossa internet. Então, assim, um ator às vezes fala, um ouve, o outro não ouve, a recepção é completamente diferente, então isso atrapalha muito. Mas no caso deles, tinha uma coisa de usar e abusar, no bom sentido,
das ferramentas. Ó, tem umas ferramentas, o Zoom é uma ferramenta, ele propõe, ele permite algumas coisas, né, elementos audiovisuais, permite você inserir música, permite você inserir imagens, e eu acho que isso foi usado de forma interessante dentro do texto. Uhum. Acho que fala muito, na verdade, essas coisas de uma carência, né? De um público carente, disposto, né? Que eu acho bacana Uhum. quando eu vejo assim, pô, no outro domingo, que foi o aniversário do Nelson, nós tivemos quase 200 pessoas assistindo a leitura do Viúva. E aí Uhum. eu acho assim, uma leitura mesmo, sem nenhuma pretensão Assumindo que a leitura. outra que não seja, olha, estamos aqui, são grandes atores, mas eles estão defendendo esses personagens, as falas, e só isso. Né? Eu botei uma trilha, claro, porque tinha essa possibilidade. Né? E assim, até para ajudar os momentos de passagem. Mas era uma coisa que eu acho que durou 1h15, 1h20. Eu acho que isso fala muito, e as pessoas ficaram até o final. Né? Aham. Todas foram muito bacanas, muito gratas. E aí eu fiquei assim, há uma carência, né? As pessoas estão dispostas a dar esse estado de concentração, pau, ficar diante disso, porque eu tenho a mesma sensação do Scorsese. Tem coisas que não dá para eu ter a mesma apreensão, né, dentro do tamanho desse veículo. Né? Eu acabo reduzindo as coisas. Então, eu acho que a gente vai descobrir. Acho interessante o debate, eu só não gosto muito de um bizantinismo, que é o debate sobre o conceito. Quem criou o conceito? Qual é o conceito? Isso, para mim, é uma bizantinice. Quer dizer, não interessa o nome que se dará. Aquilo que vingar e tiver uma qualidade, vingará. E não significa que uma nova expressão associada a uma nova tecnologia, tudo dela vai ser bom, porque a arte é assim, né? Um gênero necessariamente não qualifica tudo que pertence ao gênero como bom. Né? Tem novelas boas, tem novelas ruins, né? Tem dramaturgia boa, dramaturgia ruim, e provavelmente acontecerá a mesma coisa. Né? É que é O, engraçado, né? Não é engraçado as pessoas é, ficarem a gente, discutindo, eu e tô aí você fala, cara, o pau está fala. comendo, o país está ruindo, o pensamento religioso se tornou vigente e oficial, isso nos sufoca e a gente está debatendo se fulano ou beltrano tem ou não tem o direito, inclusive isso, de fazer teatro online, de usar esse nome. Aí você fala, não, acho que nós merecemos. Né? Aham. A Somos gente pode, muito pouco centrados. a gente já está tão sacrificado para a gente, né? A gente pode se permitir fazer e dar o nome que quiser, né? Eu, Claro, essa é a graça. Eu não lembro da onde, mas foi um professor na faculdade que citava o Picasso, dizendo que se lhe tirassem os pincéis, ele usaria os dedos, se lhe tirassem as tintas, ele usaria o sangue. é isso. Então, É. assim, a necessidade, eu acho bacana que você olhe e veja assim, olha, nós somos realmente artistas no sentido da necessidade de se expor, de exprimir, né, de Uhum. tentar dramatizar, dar conta do que está acontecendo, né, porque eu vejo algumas lives nesse sentido, algumas apresentações nesse sentido, e eu acho isso super bacana. Sim. Mas vai se aprender, vai se aprender. O que E eu estou tem as fazendo obedece. diferenças. O que eu estou fazendo é o que eu falei, assim, uma espécie é aos meus moldes, né? Então eu brinco que assim é um TikTok de pseudo-intelectual, né? Porque ao invés de durar 30 segundos, vai durar 30 minutos. Mas a pessoa vai ouvir grandes histórias ditas por grandes atores. Aham, aham.
Assim, o melhor que você pode fazer como uma homenagem ao escritor é isso, né? Mostrar que a língua dele está viva, que a palavra dele, né, está presente e Que faz diferença. independe do veículo, que independe do veículo completamente. E está fazendo com a mesma dignidade, está chegando, de repente, até mais pessoas que chegavam ao teatro, né? Cara, Nesse... eu acho uma coisa que eu achei muito interessante na brincadeira que a gente fez sobre o Viúva é que a gente juntou para uma leitura um elenco impossível, que você não conseguiria Sim, juntar, a não ser muita contingência da pandemia, onde todos ficaram disponíveis naquele dia para fazer absolutamente de forma gratuita e por fazer, pelo prazer de fazer e porque o texto grita com os dias de hoje. Mas, assim, o Caco Coelho estava em Porto Alegre com 8 graus abaixo de zero, né? A maioria estava aqui em São Paulo, né? A 8 graus acima, né? E assim, mas quem sofria mesmo é quem estava no Rio de Janeiro, que era a Flávia Pucci, a Crica, que estavam a 19 graus, né? Porque 19 graus no Rio é um pesadelo. é frio. É. O Marco, você estava falando do Nelson, que você vai fazer leituras, já está fazendo. E eu queria perguntar assim, como é que o Nelson entra na sua vida e você se transforma, que eu fui pesquisando, eu vi na enciclopédia do Itaú, assim, até um crítico, Alberto Guzac, falando de você, falando da apresentação que você fez, Guzic. Buzik. Music. Aí você fez uma apresentação, ele está falando da apresentação, acho que foi, não sei se qual foi, lembra? E ele falou assim: Brás vem trabalhando já há vários anos com o texto de Nelson Rodrigues, foi o Beijo no Asfalto. O Beijo no Asfalto indica o amadurecimento do encenador, tudo atende à exacerbação expressionista, elementos realistas se misturam a artifícios teatralistas, as personagens são compostas mais por máscaras arquetípicas do que por expressões humanas. Ali corta, fala mais um pouquinho, as contradições se encaixam, intensificando o jogo cênico e sublinhando a denúncia da intolerância erguida, vertida por Nelson Rodrigues. Então, da onde começa essa sua história com o Nelson e por que depois perdura, né? Foi tanto tempo agora, você é um cara profundamente conhecedor das obras de Nelson. Queria que você falasse como você começa, quando você conhece, e depois você vai mantendo esse fascínio e essas apresentações. Se tornou uma pessoa que expõe o Nelson com muita contundência, né? Queria que você falasse sobre isso. Ó, o teatro, na verdade, ele chegou para mim via literatura, né? A dramaturgia veio antes do que o fato encenação. Então, assim, eu até agradeço aquelas professoras do Jardim Escola Elza Campos, na Tijuca, que tiveram a audácia de dar para a gente, com 10 anos de idade, para a gente ler o Alto da Compadecida. Certo. E aquilo, para mim, foi uma revelação, porque assim, eu não tive nenhuma dificuldade em ler o texto, pelo contrário, eu achava aquilo uma coisa mais ágil que qualquer romance que ela tinha mandado. E as situações picantes, né? Claro, para pré-adolescentes, claro que é hilariante, brincadeiras escatológicas, né? O dinheiro no cu do gato, né? Esse tipo de coisa. Me lembro que eu adorei aquilo e assim, fui me aproximando cada vez mais de literatura, né, principalmente o conto, e através de uma coleção que eu comecei a fazer, vinha um volume que era do Círculo do Livro. O Círculo do Livro era uma coisa suburbana, me parece, assim, que tinha na Tijuca, você recebia uma revista, escolhia os livros e ele vinha uma edição especial, uma encadernação especial, né? Uma espécie de Avon, sei lá, dos livros, mas era bacana, porque os livros eram bacanas. E aí era uma edição que tinha o Vestido de Noiva, Álbum de Família e O Beijo no Asfalto.
O Vestido de Noiva, eu li, né, porque assim, já impactado com a bula, né, porque você não consegue chegar virgem no Vestido de Noiva, porque todo mundo avisa que você vai ler a peça que inaugurou o teatro moderno brasileiro. Ah, e, obviamente, na primeira leitura, eu já tinha ali o quê? Meus 15 anos de idade, sim, 15, logo 15. Obviamente, a textura, a compreensão do texto me escapou. Né? O Uhum. Vestido de Noiva ficou uma coisa hermética, assim, eu não entendi. Né? Sim. Depois, lendo o álbum de família, eu fiquei um pouco assustado pela coisa, vamos dizer assim, o melodrama exacerbado que eu compreendia via novela de televisão e Alexandre Dumas, essas coisas, mas ali colocado a serviço de uma ideia trágica, então eu achei até perverso. Me lembro que eu fiquei chocado e chocado achando que o autor tinha sido perverso. Né? Sim. E aí vinha a última peça do volume, que era o Beijo no Asfalto. E aí o Beijo no Asfalto me enlouqueceu, me solapou, fez algo que poucos livros, alguns livros fizeram, que é aquele momento em que você encerra a história, encerra, né, a última página e você tem a noção que você vivenciou algo e algo te escapou e você tem que retomar tudo de novo. E aí eu Sim. reli o Beijo, acho que mais uma ou duas vezes. E desde então ficou na minha cabeça como assim, foi a peça que me ajudou a entrar em Nelson Rodrigues. Uhum. Eu ainda fiquei muito tempo sem conhecer, né, evidentemente, a obra, então, tendo aqui uma visão meio pernóstica do que o Nelson, né, talvez fosse um pouco mais vulgar na sua dramaturgia, né? Então, assim, quando a gente começou a estudar teatro, bacana era falar do Beckett, entendeu? Falar do Beckett, Sim. pô, né? Entendeu? Assim, o cara escrevia em duas línguas, pô, morava em Paris, né? Vou falar de um cara que, pô, torcia pelo Fluminense, morava no M, né? Isso não dava tanto elan Cheio, intelectual. cheio de tragédias na família. Até que eu entrei na faculdade, na Unirio. Né? Eu sou Aham. bacharel em artes clínicas, deformado, né? Eu acho que a terceira, a quarta geração de diretores deformados, né? Universitariamente. E aí, na Uhum. faculdade, né? já, já se tinha, principalmente pelos professores, né? Muito claramente assim, não, Nelson Rodrigues é um caso muito especial. Nelson Rodrigues não é o que as pessoas. Né? Então, é, dentro da faculdade, quando eu passei na prova de direção, eu decidi que eu ia ter um momento que eu ia fazer Nelson Rodrigues, porque eu Uhum. queria pegar um texto, eu reclamava sempre que, quando, por exemplo, a primeira peça que eu fiz na faculdade, depois da prova de direção, que a montagem era muito bacana, mas eu achava que aquele texto, a tradução daquele texto, por melhor que fosse, não casava direito na boca dos atores. E que, pô, esse problema seria facilmente resolvido, né, escolhendo um texto nacional, uma Uhum. obra-prima. E aí eu escolhi, eu me lembro, O Beijo no Asfalto. E para minha felicidade, meu professor orientador, né, naquele semestre acabaram sendo dois, porque eles tiveram que se revezar por motivos de saúde, que era o Zé Renato e o João Bittencourt. Aham. É, Você está travando? Como é que tá? Aqui às vezes você está travando. Travou. Travou. Estou esperando você voltar, se você estiver me ouvindo. Está ok, travado. estou aqui. Tá, agora voltou. Agora voltou. Pane da internet. Aonde É. paramos? Porque, assim, Eu perdi um pouco lá na eu peça que contei a você. fórmula de fazer o teatro Ah, e a internet caiu nesse momento, então não dá mais para lembrar.
Eu perdi o momento que você começa a dirigir, que você estava procurando um texto que coubesse bem na boca dos atores. E aí a decisão caiu sobre o Beijo no Asfalto, né? Eu Aham, tinha como professor e orientador o José Renato Pécora e o João Bittencourt, e o aham, Zé Renato, na sua generosidade, na sua clareza, inteligência, ele falou o óbvio. uhum, Olha, vai para casa, você tem o teatro completo do Nelson? Eu falei, não. Pega uhum. aqui na biblioteca, vai para casa e volta Ah, daqui a uma semana, era o período de férias, eu me lembro que era julho, né? E volta daqui a 2 semanas, a gente marca para conversar, mas assim, leia tudo do Nelson, leia o teatro inteiro, aham, né? aham. Até e ele disse a frase que me marcou assim, até porque o Brasil precisava de uma companhia de repertório de Nelson Rodrigues. Ah. E aí você forma os comediantes lá na época da Unirio ou não? Muito tempo depois. Já tinha essa ideia, não? Não, não, foi o Zé Renato que jogou essa ideia, eu fui para casa, Isso e em ele, ao invés relação de ao ser. estudo das obras. Aí, mas o E, círculo dos comediantes é bem depois, então. Nem tinha esse pensamento. não, na verdade, ele começa ali na faculdade, que foi o nome que deu para o grupo que fez a montagem do Beijo no Asfalto, era Círculo de Comediantes. Ah, tá. E eu fui para casa ler, peguei os volumes, acabei comprando, porque ainda tinha a edição da Nova Fronteira, na primeira edição Uhum. ainda. Aham. E ao invés de ler, assim, eu acho que foi em 48 horas, entre 2 a 3 dias, eu li todas as 17 peças. E Aham. aconteceu exatamente o que o Zé Renato tinha me falado, que era assim, olha, cada peça vai explicando a outra, vai abrindo mais o imaginário e a compreensão da obra desse cara, vai enriquecendo. Sim. Então, peças, inclusive para mim isso foi marcante, porque peças que depois, lendo, né, as críticas, né, principalmente o Sábato, que o Sábato consideravam obras menores, como o Perdoa-me por me traíres, eu achava uma loucura essa afirmação, porque eu achava justamente um dos textos mais brilhantes, é, e aquilo que a crítica considerava o ponto negativo, né, do texto era justamente o que eu achava que era o ponto positivo dentro daquela dramaturgia, né, Sim. na estrutura, na forma como ele quebrava a estrutura dramatúrgica, né? Então foi isso, né? A partir daí, aí, não, óbvio, né? Com Nelson Rodrigues eu tive uma compreensão muito clara, né? Assim, uma família suburbana de Brás de Pina para Tijuca, então, assim, Nelson Rodrigues durante muito tempo foi uma forma de psicodrama, de compreensão das questões familiares, né? E um pouco do que eu acho que eu capto, né, da tensão dionisíaca, né, como ele fala, né, das cenas, e que ele coloca nas rubricas, é um pouco um furor de briga de casal suburbano, né, que eu pude Sim. presenciar quando criança, né, e aquelas coisas das tragédias, né, familiares. Sim. E você, assim, a provocação, você acha necessário ou não montar Nelson hoje? Tem um porquê? Ele é contemporâneo? Ele ainda fala muito ou não? Ou só que você gosta só de fazer as releituras do Nelson, respeitando tudo, todos os arquétipos, tudo que o Nelson coloca? Ou você pensa num outro tipo de linguagem para o Nelson, uma releitura? Ou você, não, eu só estou lendo para manter o Nelson vivo, ou você acha que o Nelson é necessário, ele ainda diz coisas, como todas as obras antigas dizem coisas, enfim, eu queria que você, o contemporâneo que o Nelson tem. Olha só. Ah? Bruno, como bom carioca, está tirando um sarro e está perguntando para um flamenguista se ele quer que o Flamengo seja campeão. Óbvio, óbvio, né? Então, assim, Claro, o que, provocando. o que me espanta é que, assim, autores como Nelson Rodrigues e Plínio Marcos
se tornaram, mais do que dramaturgos, quase proféticos, né, dos sintomas das relações sociais do país, cada um, né, dentro da fatia do bolo para o qual apontou o seu olhar. Mas, assim, é muito impressionante como, se nós tivermos que sentar, debater, né, tentar compreender, porque é difícil entender, né, dentro do olho do furacão, Aham. mas uma das radiografias necessárias para entender, né, o que acontece nesse país está dado, por exemplo, pela obra teatral do Nelson Rodrigues. Sim. É, ele deixa claro, e é isso que é terrível, que é assim, não só aquelas coisas não caíram em desuso, elas não envelheceram, como elas se tornaram espantosamente, talvez ao não termos montado a companhia de repertório de Nelson Rodrigues, né, nós permitimos, né, que o país fosse tomado por esse tipo de pensamento, de contornos hipócritas, porque eu acho que um dos fenômenos mais incríveis que está evidente nas camadas superficiais da obra do Nelson Rodrigues é o cidadão de bem, né? O Uhum. sujeito que anda, caminha, né, para os outros como se fosse uma estátua de si mesmo, mas em casa ele é capaz das maiores atrocidades. Uhum. E essa personagem está aí, presente. Né? Outro dia mesmo, na leitura do Viúva, né, o, o Biratã, do estado de São Paulo, ele perguntou algo sobre se os personagens, porque é uma farsa irresponsável, e os personagens são evidentemente caricatos, né? Isso está dado pelos nomes dos personagens, né? Sim. O dono do jornal é Doutor J.B. de Albuquerque Guimarães, né? O assessor dele é o Pardal, né? Você Madame Cricri, né? É Uhum. um tom, né? Não é Aham. um, né? E Diabo da Fonseca, né? O Doutor Lambreta, evidentemente, né? São nomes que deixam claro, né, a face caricata dos personagens. A questão é, nenhuma das tias solteironas criadas pelo Nelson, que eles põem no Viúva, consegue superar em caricatura a figura da Damares. Então, uma farsa escrita pelo Nelson, né, uma farsa irresponsável, né, pode hoje ter um efeito catártico diferente no sentido de fazer com que as pessoas olhem a realidade e percebam que a verdadeira farsa que elas estão vivendo isso se encontra dentro dessa realidade. Sim. Sim. Então, assim, eu acho que é triste até, mas eu gostaria que a gente tivesse apenas discutindo, né, o Nelson e o Plínio, né, pelo seu aspecto, vamos dizer, formal, estético, né, a qualidade da execução, da carpintaria, das falas, da dramaturgia, mas não, né, o conteúdo das peças vibrou, veio à tona, né, rompeu o chão da sala. E mais do que nunca, eu acho que assim, para a vacina, para essa doença, para essa pandemia que nós estamos vivendo, que não é o Covid, né, a pandemia da ignorância, do negacionismo, do pensamento limítrofe, ela só pode ser combatida com Nelson Rodrigues. Eu acho, assim, essa é uma vacina obrigatória, Uhum. né? Uhum. Sim. Resolver pelo menos uma parte do país, tentar ainda salvar, eles deviam pegar o teatro completo de Nelson Rodrigues, o teatro completo de Plínio Marcos, e colocar nas cestas básicas, né, para a população, junto com Bolsa Família, a cesta básica, né? Mas, Maravilhoso. olha, é isso aqui, vocês vão ler isso na casa de vocês vão discutir sobre isso. Aham. É Mas é maravilhoso. assustador, né? É Você... assustador, porque a gente está falando de dramaturgos que não douraram a pílula, né? Assim, Aham. né? Apresentaram um retrato muito pessimista, muito pesado da nossa realidade. Engraçado que eu fiquei assim pesquisando um pouquinho sobre você, né, Brás? Eu te conheço assim
se conhece, mas a gente não tem a profundidade. Mas aí eu li uma coisa na revista Cult, você falou assim, o dramaturgo me fez economizar psicanálise. Achei ótimo isso. E aí agora você acaba de falar isso tudo, tem muito nesse lugar mesmo, né? Ele fala de tudo, você reflete sobre tudo, sobre família, política, futebol, amores, taras escondidas. Fala. Complementando no que você falou, eu acho que assim, o Nelson mais moderno possível, mais contemporâneo possível, é o Nelson que vai dialogar com essa realidade, né, a partir daquele discurso, porque eu acho que essa tensão, essa fricção entre algo escrito dentro de um contexto, de uma época, que ainda grita dentro de uma outra época, ela não precisa de nenhuma outra modernização, né? Ela Uhum. precisa dessa relação bem contada para a gente deixar vivenciar esse psicodrama coletivo que acontece nos teatros quando acontece Nelson Rodrigues. Uhum. Pode ser a pior montagem de Nelson Rodrigues que você já assistiu. Na escola Zequinha de Abóbora, entendeu? No interior do interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro. A pior montagem de Nelson Rodrigues, ainda assim, faz com que as pessoas, as famílias que foram assistir a montagem, né, para ver o menininha, a menininha, eles ficam assustados. Quando eles ouvem, né, a Madame Clercy dita pela boca da moça, né, que por ser a mais gordinha do grupo deram um papel de mais velha para ela, porque é assim no Uhum. teatro amador, é assim na escolinha, né, e aí quando ela fala, as mulheres só deveriam amar meninos de 15 anos. Aí a plateia para, a plateia tem uma tensão, ela vibra. E isso Uhum. acontece com Nelson Rodrigues. E assim, eu sempre persigo isso. As montagens mais felizes que eu tive de Nelson eram aquelas que me aproximaram de uma ideia de catarse, Uhum. concretamente falando. Aí você olha e fala, opa, essa coisa aqui desse teatro rodriguiano não é mera conversa para boi dormir. Assim, ele não comentou gratuitamente a estética teatral. Ele tinha uma propriedade artística muito grande e isso aplicado à obra dele promove um acontecimento, faz com que a plateia seja ruidosa. E é incrível, porque estamos falando de tragédias. Então, assim, no beijo no asfalto, no primeiro beijo no asfalto na faculdade, eu era garoto, né? E queria, o garoto é sempre mais puro, né? O garoto é sempre purista. E eu achava que assim, as pessoas não podiam rir, em hipótese nenhuma, né? Não, É, principalmente na cena da tortura, eu chamo a cena de a cena da tortura, que é o interrogatório da Selminha, né? Que ela fica à mercê do Amado Ribeiro e do delegado Cunha, né? Num lugar qualquer de Engenho de Dentro, que eles enganam ela. O que acontecia? E o espetáculo era um sucesso dentro da faculdade, lotava, mas acontecia que quando chegava na hora, e quem fazia a Selminha fazia maravilhosamente bem, assim, ela tinha a idade, né, e graças a Deus o talento para fazer a Selminha, que é a Josi Antelo. Ela uhum. arrebentou para fazer da Selminha. E quando chegava a hora de Selminha falar que meu marido é homem, que ela gritava, né, todo pulmão, né, que meu marido é todo dia, todo dia, todo dia. E aí, uma rápida pausa e o delegado Cunha falava, você nunca ouviu falar em Gilete, em Barca da Cantareira? E a plateia vinha Ah, abaixo. E eu, como claro. diretor, na cabine de luz, eu enlouqueci. Eu falei, não, peraí, a gente está fazendo alguma coisa errada. Ficava Uhum. ensaiando com o Paulinho Giannini, com o Marcos, que fazia... Enfim, tentando mudar. Até que o João Bittencourt, que foi assistir, né, e ele fez um comentário que eu nunca me esqueci. Que ele falou, Braz, você já faz muito em dirigir os atores. A plateia reage como quiser. Claro, claro, claro. E É a assim, questão do ponto de depois eu fui vista, me né? dando conta. Não, e eu fui me dando conta, com a vivência de fazer Nelson, que isso era uma coisa comum. O Perdoe-me
ele provocava gargalhadas que eu olhava e falava, engraçado, eles estão caindo na gargalhada como se estivessem assistindo Trair e Coçar. Só que Sim, isso aqui é uma tragédia, e quando a chave da tragédia vira, né, é como se a plateia tivesse, de alguma maneira, caído na esparrela do dramaturgo e mostrado também sua face podre, sua face isso que eu ia falar. preconceituosa. É um riso incômodo, né? Um riso que bate nas nossas entranhas, nos nossos segredos. E a reação é o riso, né? Para distanciar um pouco. Ah, que eu não acredito que ele botou isso. Não, né? Comumente isso acontece. Não acredito que ele fala isso. Como é possível ele falar isso? Mas são coisas que se a gente olha para dentro, a gente pode falar também, né? Só que a gente tem um purismo. Ah, não, não falo, não. Sou puritano, não falo. E não é, né? A questão do Alguém beijo, né? Do beijo do asfalto, o beijo no final, o beijo de uma questão de doação é muito legal, porque é dicotômico. Um pode gerar para um beijo homossexual e o outro pode gerar para um beijo realmente de. Ele só me pediu isso. O cara tá morrendo, tem que. Ele só me pediu mas não isso. existe, né? Assim, na rubrica não existe o beijo. É Aham, que a é. tentação é muito grande. E eu concordo muito com a chave dada pelo Hélio Pellegrino. O Hélio Pellegrino escreveu os textos mais bacanas, as interpretações mais bonitas e complexas, né, de uma forma psicanalítica, do teatro do Nelson. Ele escreveu sobre o Perdoe-me por me traíres, sobre o beijo no asfalto, e eu acho que sobre o Toda Nudez será castigado. Eu posso estar. Não, aham. Sua internet parou. Sobre toda nudez será castigado. Eu fiquei. Não, não, mentira. Foi Boca de Ouro, na verdade. E o Ah, outro texto, ah, Boca. ah. E aí a análise que ele faz sobre o beijo no asfalto é de uma camada mais profunda, porque, na verdade, ele percebe claramente que o beijo inicial do Arandir, né, é interpretado de uma forma sensual, mas, na verdade, é uma rejeição ao tabu da morte, porque, afinal de contas, ele beijou um morto. Sim. Assim, os dois maiores tabus do homem ocidental são justamente a morte, né, e o sexo. Né? Então, Uhum. assim, usar o sexo como uma forma de rejeitar um outro tabu, mascarar, né, via o preconceito sexual e uma maneira de você purgar, você colocar para fora do seio da sociedade aquele que abraça a morte, que é como Cristo. Né? Cristo, né, Sim. morre, né, para que todos nós, né, possamos ganhar a vida eterna. Né? Ele não pensa Uhum. duas vezes. O morto não se recusa a nada. Né? Arandir age diante do morto com o instinto de grandeza do ser humano. A leitura que se vai ter depois disso passa por todas essas questões, né, de projeções, de ordem psicanalítica. Daí, se você reincide na cena final um beijo do velho Aprígio sobre o Arandir, na verdade, você reincide numa camada que está mais em cima, que é só do preconceito, né, à homossexualidade. A peça transita, né, por camadas mais pesadas. A morbidez rodriguiana é uma camada até mais forte do que a camada, vamos dizer, erótica. A palavra não é essa, mas assim, é no sentido de lidar com o tema da sexualidade. Né? A camada da morbidez pesa mais do que essa, né, na obra do Nelson. E no caso do Beijo no Asfalto, uma das coisas que você tem um personagem, né? Se você pegar toda a peça, você tem um personagem que é o personagem mais falado. Eu acho que são 12 cenas, eu sempre esqueço a contagem, são 12 ou 13 cenas. E em todas elas, né, se fala do morto, esse sujeito anônimo, né, que pô, foi a origem, o tombo que ele leva diante do Lotação é que dá a origem, né, de todo o acontecimento trágico que vai se abater sobre Arandira e Selminha. Uhum. No Espiritismo, disse que se as pessoas falam muito, né,
da pessoa, a pessoa fica ali, ela está presente. E uma das coisas que eu tentei desde o começo, até porque isso é uma licença poética que eu posso tirar de outras peças do Nelson, né? O espectro da morte que fica presente dentro da cena, né? Você tem isso já na Mulher Sem Pecado, né? A consciência dele transita, a mulher assassinada transita, a menina que ele deseja, que ele desejou, transita diante, né, dele, do imaginário dele. Então, só que eu só consegui fechar essa ideia de uma forma bacana quando eu fui fazer minha segunda versão aqui em São Paulo, né, que é quando eu entendi que, pô, esse morto é quem devia agora beijar o Arandir, porque esse beijo é um beijo espiritual. Agora ele tá devolvendo ao Arandir o que o Arandir trouxe a ele, que foi a boa morte, né, um vai em paz, né, que um Deus o tenha. Sim. É nesse lugar. E aí você joga o texto para um outro plano, né, mais profundo do que a questão sensual. Mas não me incomoda, não, tá? Por exemplo, o filme do Bruno Barreto é que eu acho que começou com isso, né? E aí as pessoas começaram a repetir isso nas suas montagens, não me incomoda, não. É que eu acho mais doloroso o Aprígio, né, enlouquecendo, gritando Arandir, e a polícia retirando ele, né, assim, tem um samba do Nelson Cavaquinho e do Guilherme de Brito, que é muito Beijo no Asfalto, que o Paulinho da Viola, né, canta, que é Passei a mocidade esperando dar-te um beijo. Eu sei que agora é tarde, mas matei o meu desejo. É pena que os lábios, gelados como os teus, não sintam o calor que conservei nos lábios meus. Aí é que você se dá conta no meio do samba que ele está falando de uma morta. O samba é passado num velório. Caramba. Não, nunca parei para ouvir desse lugar. É absolutamente rodriguiano. Aí você fala, opa, o desencontro do desejo, né? Assim, isso é uma constante no Nelson, o tio Raul, né? O tio Raul tem tudo leva a crer pela confissão dele de que ele é um necrófilo. Ele fala, fostes minha agonizante Judite. Aí você fala, cara, fostes minha agonizante porra, eu dei o veneno, ela começou a morrer, e nisso, nesse rito de morte, eu me aproveitei dela. Ele é um monstro, tio Raul. Nossa Senhora. Várias perspectivas interessantes. Braz, vamos abrir mais uma, porque eu tenho medo de aqui acabar e a gente cortar a ideia. E eu queria te perguntar, deixar essa pergunta no ar para a próxima parte. O que é uma pergunta assim, meio sem provocação, tá? Você já deve ter visto outras montagens de Nelson sem ser a sua, obviamente. E aí minha pergunta é, o que você acha, assim, muito do âmbito pessoal, que não deveria ou não poderia, se é o caso, faltar numa montagem, além do texto, é claro, numa peça de Nelson? O que você acha que isso aqui não pode faltar numa peça de Nelson? Não responde agora, vamos para a próxima. Já te chamo, vou salvar essa. Tá bom, ok. Vamos lá.